Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos aqui reler, né, o versículo que lemos aqui. Vamos reler novamente. Romanos 12:2. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quem diz amém? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por estarmos nesta manhã aqui, Senhor. Obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu, por mais um final de semana que o Senhor está nos concedendo. Esse momento, Senhor, é o momento da Tua palavra. Me põe em Tuas mãos. Eu não fale de mim, mas que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo conduza, Pai, esta mensagem. Toda honra e glória para Ti. Eu dependo do Senhor 100%. Muito obrigado por tudo. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos nesta manhã, né, chuvosa aqui, uma noite de muita chuva. Tivemos, ainda está chovendo, a chuva ainda cai, chuva insistente, né? No final vamos estar orando aqui, mais uma vez, vamos apresentar, ora em área de risco, né? Para que Deus dê livramento. Mas nós estamos diante de um texto muito conhecido da Bíblia, que faz parte da carta, né, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 12 e o versículo 12. E nós encontramos aqui, irmãos, nesse texto aqui muito conhecido, três coisas, né, que são importantes para o crente. Apesar de que muitas vezes é difícil, dependendo da situação que nós estamos passando, atravessando, praticar essas três coisas, né? Muitas vezes não é fácil, mas é necessário, mas é importante, mas é fundamental para que o crente, né, ele possa obter êxito, obter vitória diante das circunstâncias que ele está atravessando. Amém? São três coisas. A primeira é alegrar-se na esperança. Alegrar-se na esperança, né? A gente sabe, irmãos, que a palavra de Deus aponta que a nossa esperança é Jesus. E apesar de o que a gente esteja passando, devemos nos alegrar nessa esperança de que, né, Jesus é a nossa esperança e Ele está vivo. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus. A Bíblia diz que Ele intercede por mim, intercede por você, intercede pela igreja do Senhor, né? E às vezes a gente está passando uma situação tão difícil que para se alegrar é difícil, né? Não é fácil, não. A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo, né, compõe o fruto do Espírito Santo é o gozo, que é a alegria. Mas há momentos tão difíceis da gente, né, que a gente atravessa, e alegrar-se se torna algo, né, até complicado. Mas é importante que o crente se alegre, certo? Na esperança que é Cristo. Por quê? Porque apesar de tudo que está acontecendo, que vem acontecer, apesar do vento contrário, apesar do quadro talvez complicado, mas Jesus, o Senhor Jesus, Ele nunca perde o controle de nada. Ele continua na direção. Na verdade, dele vem o nosso socorro, dele vem o auxílio. Ou seja, vale a pena ter esperança no Senhor. A Bíblia fala, diz que bom é ter esperança. Na verdade, o livramento do Senhor, quer dizer, a providência de Deus. Então, ter esperança é uma coisa boa. E essa esperança vai a gente se alegrar. A Bíblia também diz, na verdade, lá no livro de Jó, texto muito conhecido, né? Capítulo 14, né? Que
ainda há esperança para a árvore, se for cortada, né? Ainda há esperança. Ao cheiro das águas, né? Com certeza brotará. Então, apesar do quadro estar difícil, mas há esperança. E a nossa esperança é Jesus. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Então, nós devemos nos alegrar na esperança, sabendo que a esperança, irmãos, ela é também a amiga da fé, ela anda junto com a fé. Logo, quem tem fé tem esperança. Em Hebreus 12, né, em Hebreus 11, né, a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quer dizer, a fé é confiar naquilo que ainda, né, não chegou em nossas mãos, mas confiar que chegará. A porta não está aberta ainda, mas a porta se abrirá. O mar não se abriu ainda, mas vai se abrir. A fé faz isso. Logo, a fé produz o quê? A esperança. Amém, irmãos? Não só a fé, mas também a paciência. Eu vou ler o texto aqui, outro texto, né? Daqui a pouquinho estou lendo outro texto que vai falar sobre também a esperança gerada pela paciência. Quem pode dizer amém? E é outra coisa, irmãos, na verdade, que é a segunda coisa que nós devemos praticar, né? É ser paciente na tribulação. É outra coisa. É ter paciência. Ter paciência, irmãos, é ser longânimo, né? A Bíblia diz também que o fruto do Espírito está lá, compõe a longanimidade, que é a paciência. E a paciência, irmãos, na verdade, muitas vezes foge de nós, dependendo do quadro que nós estamos passando. Mas a Bíblia diz: sede pacientes na tribulação, né? A paciência é importante. O salmista, muita gente fala do Salmo 40, né? Às vezes até fala que uma coisa ruim, como se fosse uma coisa ruim o Salmo 40. Mas o Salmo 40 não é uma coisa ruim, porque o salmista já está de posse de vitória. Agora, ele diz o caminho da vitória. Ele diz o caminho, na verdade, de, né, ser atendido por Deus, né? É a paciência, é esperar com paciência, né? Então ele vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Quer dizer, o salmista foi posto à prova e ele teve o auxílio de Deus, mas ele teve que esperar com paciência em Deus. E aí até o momento que Deus se inclinou e ouviu o seu clamor. Por isso que ali ele já está de posse de vitória, porque Deus ouviu o clamor, na verdade, do salmista, no caso, o salmista Davi, né? A paciência é muito importante. Eu vou ler aqui, ainda aqui em Romanos, no capítulo de número 3, a partir do versículo 5, é verdade, um texto que fala sobre, né? Romanos 5, versículo 3, ao contrário, Romanos 5, 3. O apóstolo Paulo diz aqui ainda nessa carta, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, né? Sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. Quem pode dizer amém? Na verdade, olha, irmão, se gloriar na tribulação não é coisa boa, não. Tribulação é coisa ruim, né? Mas o apóstolo Paulo diz que a tribulação tem um propósito. Por isso que ele vai dizer assim: sede pacientes na tribulação. Porque a tribulação vem com um propósito. E esse propósito é o quê? É gerar em nós o quê? A paciência, né? Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, ao quê? A experiência. E a experiência, a esperança. Olha a esperança novamente. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Na verdade, então, tudo tem um propósito. Por isso que ele diz: alegre-se na esperança e seja paciente na tribulação. A vitória, irmãos, virá
né, para nós, depois que nós tivermos, né, exercitado a paciência. Quem pode dizer amém? Né? E a gente vê isso na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? A promessa de Deus está de pé em nossa vida, mas é necessário primeiro que, paciência, para fazer primeiro que a vontade de Deus. Quem pode dizer amém? Na verdade, então muitas vezes, irmãos, a tribulação vem para produzir em nós paciência. Por quê? Porque na paciência está a nossa vitória. O saber esperar, o ter paciência. Então isso não é muito difícil. Muitas vezes nós queremos para agora, não é verdade? Nós queremos a vitória já. Queremos a bênção agora, já. Mas Deus diz assim: você tem que ter paciência. Quem pode dizer amém? Até porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E lá no Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para tudo. Então, muitas vezes, o tempo que a gente quer para a gente não é o tempo de Deus. E para a gente, ter a bênção, ter a vitória, a gente precisa ter paciência, na verdade, para poder alcançar a promessa, a bênção, a vitória. Então, essa é a segunda coisa, que não é fácil. Ter paciência na tribulação. É muito difícil, não é verdade? Mas é importante que o Espírito Santo, nesta manhã, possa, na verdade, implantar isso em nosso coração. E, através dessa palavra, nos dar a graça necessária para a gente se alegrar na esperança, na verdade, e para a gente ter paciência na tribulação. Amém? E a terceira e última coisa é perseverar na oração. É outra coisa também que muitas vezes não é fácil. Na verdade, porque às vezes até orar não é fácil. Mas orar é mais fácil do que perseverar na oração. Orar muitas vezes é mais fácil do que perseverar na oração. E olhe que a oração também não é fácil. Tudo que a gente vai fazer para Deus não é fácil. Mas o profeta Jeremias diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, a importância de orar, de clamar ao Senhor diante daquilo que nós estamos passando, certo? Mas às vezes a gente clama, a gente ora diante de uma situação, esperando uma resposta rápida, esperando que a porta se abra logo, que a bênção logo chegue, e muitas vezes aquilo não vem naquela hora. Então, o que é que tem que fazer? Parar de orar? Não. Na verdade, é aí que está a prova, é aí que está a parte difícil, é perseverar em oração. Quem pode dizer amém? Jesus, irmãos, quando subiu aos céus, ele disse para os discípulos: olhem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E eles ficaram em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles se reuniram no cenáculo, eles estavam unânimes ali, em oração, mas principalmente eles perseveraram na oração. Jesus disse: olha, a promessa do Pai, eu vou enviar sobre vós a promessa do Pai. E eles ficaram o primeiro dia e orando, o segundo, nada, o terceiro, mas a Bíblia diz que eles perseveraram unanimemente em oração. Passou o 5º dia, o 8º dia, até que chegou o 10º dia, glória a Deus. E de repente veio um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram
vista sobre eles línguas repartidas como fogo pousar sobre eles, e eles começaram a falar noutras línguas e começaram a profetizar. Quem pode dizer amém? E foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles perseveraram na oração. A perseverança, na verdade, é importante. E às vezes, quando a bênção não vem, a pessoa quer parar. Mas lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-vos-á. Quer dizer, isso fala de quê? De perseverança. Glória a Deus, fala de perseverança. Não é fácil, né? Mas tem que perseverar. E aí no capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus vem trazer uma parábola, que é a parábola do juiz iníquo. E o texto diz lá em Lucas 18, irmãos, que havia numa cidade um juiz que ele era iníquo. Ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas também naquela cidade havia uma viúva. E a Bíblia fala que aquela viúva tinha uma causa, né, que deveria ser julgada. E ela procura o juiz. A Bíblia diz que o juiz, olha, a princípio não queria julgar a causa daquela viúva. E a Bíblia vai dizendo, Jesus contando essa parábola, ele vai dizendo que aquela viúva, ela vai insistir com o juiz. Ela não deixa o juiz em paz. Ela vai perseverar. Glória a Deus, né? E eu imagino, irmãos, a Bíblia não vai narrar isso, né? Mas a gente vai conjecturando, vai imaginando aquela viúva, né? Na frente do fórum, certo? Onde o juiz chega para julgar, e quando ele vai descendo do carro, está lá aquela viúva, julga a minha causa. Ele entra, talvez não dá atenção a ela, e vai cuidar do seu trabalho. Quando ele sai, a viúva está na frente do fórum. Já pensou? Que situação. Aí e nada dele atender. Aí ela muda a estratégia, né? Eu estou conjecturando, muda a estratégia. Aí agora, irmãos, quando ele abre a porta de casa, a viúva está na porta da casa dele. Julga a minha causa. Aí ela vai para casa. Depois ele, quem sabe, volta do trabalho. Quando vê, a viúva está ali também. Olha a minha causa, viu? A minha causa, né? Então quer dizer que a viúva, ela perseverou. Glória a Deus, né? Ela insistiu, de modo que o juiz diz assim, Lucas capítulo 18, já no finalzinho, né, da parábola, Lucas capítulo 18, ele vai dizer assim, né, versículo de número, os versículos 4, microfone, esse aqui que está, vou trocar logo, porque eu acho que ele está querendo que fale, não sei. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Lucas 18, né, versículos 4 e 5. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito, né? E aí Jesus conclui, glória a Deus, né, a parábola, trazendo, irmãos, a lição em cima desta história, que é da perseverança. Ele diz assim, versículo 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ou seja, ainda que ele pensa que já seja muito tarde, né? Achando que o tempo dele era outro, né? Mas o de Deus é diferente, mas vai fazer. Então, versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ora, irmãos, a fé é que faz com que a gente, na verdade, tenha esperança. A fé é que faz com que a gente tenha paciência. A fé é que faz com que a gente ore e persevere
em oração. Quem pode dizer amém? Na verdade, então essas três coisas é necessária. A perseverança é muito importante. Certa vez Jesus falou, né? Teve a mulher cananeia também, que a princípio Jesus não respondeu palavra a ela, ela estava com a filha endemoniada, e Jesus não respondeu palavra a ela porque ela clamava, mas ela insistiu, chegou ao ponto a Jesus falar, né, para os discípulos: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher, ela perseverou para ter uma vitória da parte de Deus através de Jesus, a libertação, a cura da sua filha. Aí aquela mulher, né, ela chegou até o Senhor e se prostrou e adorou ao Senhor. E Jesus vai e responde para ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E mesmo Jesus, depois de falar, mas liberar uma palavra que não era de vitória, e até de certa forma, e de uma certa forma, mostrou, né, a humildade dela, porque ela ouviu aquela palavra, né, ser comparada com cachorrinhos, porque os gentios, na verdade, eram comparados assim, na verdade. Mas aquela mulher, ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Como quem diz assim: ainda tem alguma coisa para mim, né? Ou seja, ela não desistiu, ela perseverou, e Jesus liberou essa palavra: ó mulher, grande é a tua fé, na verdade seja feito conforme tu desejas, né? Naquela mesma hora, a sua filha endemoniada ficou sã, ficou curada, ficou liberta, para a glória de Deus. Por quê? Porque ela perseverou. Que Deus nos ajude, não é verdade, irmãos? Porque tudo isso aqui, se eu disser que é fácil, eu não estou sendo sincero, né? É difícil, mas é possível quando a gente busca verdadeiramente aceitar a vontade de Deus e aguardar o tempo de Deus para a nossa vida, né? Se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, na verdade, a praticar a sua gloriosa palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, então peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Quem pode dizer amém? Ainda chegou a irmã Rebeca, tá vendo? E deu tempo dela chegar e dá tempo ainda de ouvir ela louvar o Senhor com hino. Para Jesus. Depois desse louvor a gente encerra, né? Em nome de Jesus, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo.